Oi, crianças, bom dia. Vamos começar então mais uma semana de conteúdo aí de história. Nós paramos aí já no comecinho do capítulo 2, né, que fala sobre a chegada dos portugueses no Brasil. E agora eu quero que você pegue seu material, sua apostila, para a gente continuar de onde nós paramos, que é página 20. Nós vimos que os 30 primeiros anos da história do Brasil, que vai de 1500 até 1530, 1531, esse período da nossa história é chamado de período pré-colonial, porque a nossa colonização, de fato, ainda não tinha começado, porque o interesse dos portugueses ainda era com o mercado do Oriente. Quando as especiarias começam a entrar em decadência e o rei de Portugal começa a perceber que o seu território aqui na América está ameaçado porque outros países desejavam invadir o Brasil, aí sim a nossa colonização de fato vai começar, tá? Nós vamos começar a falar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Mas eu já fui adiantando para vocês entenderem que não foi simplesmente Cabral chegar ao Brasil que já vieram pessoas para morar aqui, como aconteceu em outros territórios com outros países. Vamos lá. Grifa comigo, página 20. Durante o século XVI, o comércio de especiarias com o Oriente foi o foco principal da coroa portuguesa. Nesse contexto, o território brasileiro era utilizado para abastecimento das frotas portuguesas e carregamento de pau-brasil. Então, os navios que vinham do Oriente, eles não contornavam o périplo africano e voltavam direto a Portugal. Eles faziam paradas aqui no litoral brasileiro para também aproveitar a viagem e já levar algumas toras de pau-brasil para a Europa, porque estava sendo vendida, comercializada lá. Para reconhecer o litoral de sua colônia na América e combater a presença estrangeira, a coroa portuguesa empregou a estratégia de enviar expedições guarda-costas. Então, alguns grupos de portugueses vieram para o Brasil e para poder vigiar o nosso litoral, como eu já disse anteriormente, existia essa ameaça de outros países europeus acabarem tendo interesse pelo Brasil, porque a notícia rolou na Europa de que era um território muito rico, muito extenso, muito bonito, então eles acabavam tendo interesse no Brasil também, principalmente ingleses, holandeses, franceses. Então alguns grupos de homens vieram para vigiar o litoral brasileiro contra invasões, por isso era chamado de expedições guarda-costas. Aqui nós temos um exercício, pode pular, daqui a pouquinho nós vamos fazer. Vamos para a página 21. A exploração do pau-brasil e o escambo. Muitos alunos me perguntam e me questionam o que é escambo. Escambo é a troca de mercadoria. Porque durante esses primeiros anos, a principal atividade praticada aqui no Brasil era a extração de pau-brasil, que era feita principalmente por mão de obra indígena. Então, no início, o que os portugueses faziam? Realizavam trocas de mercadoria com os indígenas. Os indígenas davam produtos que eles tinham, como cocares, cordões feitos com ossos, pequenas ferramentas, e os portugueses, em troca, davam objetos que eles não conheciam em troca do trabalho. Mas eram produtos sem valor. Miçangas, espelho, pente, mas que no início era uma novidade para os indígenas. Depois de um tempo, os indígenas começavam a resistir porque não estavam acostumados a trabalhar dessa forma, e aí a escravidão realmente pegou, os portugueses realmente botaram suas asinhas para fora. Mas o escambo nada mais é do que essa troca de mercadorias que aconteceu no início entre indígenas e portugueses, tá? Vamos lá em cima. Vai começar a falar agora sobre esse período pré-colonial que eu expliquei para vocês agora há pouco e também na videoaula anterior. Nos primeiros 30 anos, após a chegada da esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral, a presença portuguesa, como vimos, foi limitada e restrita ao litoral. Em suas primeiras expedições de reconhecimento do território, os portugueses não encontraram ouro nem prata, mas encontraram uma madeira muito valiosa na Europa, o pau-brasil. Os portugueses já conheciam essa madeira, ela já havia sido encontrada em algumas ilhazinhas próximas à Europa,
Então, os portugueses já tinham conhecimento, sabia que ela era muito valiosa e começaram, então, a extração dessa madeira. No ano de 1502, teve início a extração dessa madeira na costa brasileira. Pode ir grifando tudo isso, tá, gente? Tal exploração era feita por comerciantes particulares, autorizados pela coroa portuguesa para realizar essa atividade. Eles ficaram responsáveis por financiar e promover o corte, o armazenamento e o translado da madeira até Portugal. Eles começaram a construir em pontos estratégicos do litoral feitorias, que eram grandes galpões em que ali a madeira era armazenada até que os navios portugueses vindos do Oriente passassem aqui no litoral brasileiro e levassem elas. Esses comerciantes se comprometiam a erguer feitorias e a destinar uma parte dos lucros obtidos com o comércio da madeira para a monarquia portuguesa, como uma espécie de imposto. Era um contrato de arrendamento que tinha de um lado o rei e do outro os exploradores. A derrubada das árvores, o corte em pequenos troncos, o transporte até o litoral e o acondicionamento nas caravelas eram feitos pelos indígenas. Em troca, eles recebiam objetos considerados de pouco valor na Europa, como pentes, anzóis, espelhos, colares, facas e machados de metal. Por esse motivo, muitos historiadores afirmavam que a troca de pau-brasil era realizada por bugigangas. Observe no mapa ao lado a extensão de região de onde era extraída o pau-brasil. Então aqui, essa área em laranja foi toda uma área desmatada de onde o pau-brasil era retirado. Então, o escambo que ele trouxe no seu título aí, nada mais é do que essa troca de mercadorias que foi realizada entre portugueses e indígenas. Lembrando que no início, tá? Depois a relação entre esses dois vai ficar bem pior, porque os portugueses vão começar realmente a explorar e a escravizar esses indígenas. Temos outro exercício para fazer na página 22, tá? Então agora nós vamos ficar por aqui e você vai fazer o exercício da página 20 e da página 22 e a gente volta amanhã com mais uma videoaula. Beijos e até mais!